gente já está há um tempão de pandemia e eu estava doida para voltar e estar reunida aqui adorando a Deus. Foi um tempo tão gostoso. E esse tempo todo Deus tem me falado algumas coisas que eu tenho certeza que vai mudar a nossa vida, como eu já disse. Então, eu queria que... Coloca a mão no seu... simbolicamente aí no seu coração, e eu queria orar com vocês. Senhor, eu sei que minhas irmãs, que todas nós estamos com o nosso coração aberto ao que o Senhor quer falar com a gente essa noite. Senhor, eu te peço que eu seja um canal que vá tocar os corações através da Tua palavra e da Tua verdade. No nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, desde o ano passado, o primeiro semestre do ano passado, o Anésio começou a falar com a gente, com a liderança, com os ministérios, que Deus ia fazer uma coisa nova. Deus ia fazer uma coisa nova. Ele foi bem claro em profetizar isso, em falar isso. E eu fiquei com as meninas, né, esse grupo de meninas. Depois eu vou chamar elas aqui na frente, as meninas todas que estão de camiseta aqui, com o tema dessa reunião de hoje. Infelizmente, antes da reunião, quebrou o nosso projetor e a gente não conseguiu... nós não vamos passar nossas telas da palavra, da ministração. Mas a gente falou sobre, vamos esperar o novo de Deus, o novo. Deus vai fazer coisas novas, a gente vai sair desse tempo tão difícil que foi a pandemia. Eu não sei para vocês, mas foi um tempo de muitas perdas e foi um tempo de muito tratamento na nossa vida, de maneiras diferentes. E eu falei, puxa, o que será que Deus vai fazer de novo, né? A gente se reunir aqui, o lugar está bonito, está todo pintadinho, né? Pintaram as paredes e está todo bonito para receber vocês. Mas é o mesmo lugar. Está bonito, mas é o mesmo lugar. Bom, eu tenho alguns cabelos brancos que mudaram, né, nesse tempo, eu pintei ontem. Mas muitas coisas ainda permanecem o mesmo. E eu fiquei pensando, Deus, o que será que o Senhor vai fazer de novo? Será que o que será que a gente tem que fazer, né, no Ministério de Mulheres? E fiquei muito tempo perguntando isso para Deus. E, na verdade, o que Deus queria fazer é uma coisa nova dentro da gente. E Deus começou um processo dentro de mim, de colocar algumas coisas em ordem, de curar algumas coisas, de falar comigo. E ele falou sobre processos. Tudo na nossa vida, tudo que está relacionado à nossa vida, sobre crescimento, tem a ver com processo. Nada é assim, nada é rápido, nada é... Né? A gente está acostumado assim, né? Você liga, ou você vai lá no seu celular, faz o pedido, tem um determinado tempo e você fica ansioso esperando, né, chegar a comida, ou chegar aquela encomenda, e a gente quer as coisas muito rápido, muito rápido, muito rápido. E Deus começou a falar comigo que Ele faz as coisas, são feitas através de processos. Processo requer espera. Espera não é fácil, né? A espera trata o nosso caráter, né? Bom, começando das coisas naturais. As árvores, as sementes, as flores, tem uma orquídea linda aqui, né? Tudo exige um tempo de espera. Então, você semeia, você tem que esperar a semente morrer. Jesus falou isso, que a semente tem que entrar na terra, tem que morrer para produzir muito fruto. Quantas mães temos aqui? Mães e futuras, né? Você não falou assim, fiquei grávida, amanhã nasceu meu bebê. Não, demorou muito tempo, né? Demorou pelo menos 9. Algumas mais apressadinhas tiveram com 7, né? A criança nasceu com 7. Mas
Foram dias de não dormir direito, a barriga cresceu, faz xixi toda hora, né, Bá? Tem uma gravidinha aqui, falou, vou sentar perto para se precisar fazer xixi. E você faz xixi toda hora, e tem gases, e não dorme à noite quando a barriga está muito grande, e tem azia, e isso e aquilo, e a barriga vai crescendo, e o bebê vai se formando lá dentro. Então, tem o processo de crescimento natural da vida dentro de nós. Sabe que Jesus, a Bíblia fala lá em Lucas 2:52, fala que Jesus, ele crescia em sabedoria, em graça, ele era criança, essa citação. Jesus também obedeceu o processo até chegar a ser adulto e começar o seu ministério. Na vida cristã também é assim. Nós precisamos de um processo, e Deus estava me lembrando, quando o povo de Deus, Deus separou o povo, tirou do Egito e foi levar para uma terra prometida. Lá nessa terra, eles não levaram comida, ou chegou um determinado momento que a comida acabou. E eles começaram a reclamar, Deus, você tirou da gente, livrou a gente do Egito, lá daquele tempo de escravidão, e agora a gente vai tudo morrer aqui de fome e tal, e começaram a murmurar, e Deus falou, espera aí, mandou uma comida que caía do céu, chamava maná. Era como a Bíblia fala que tinha gosto de bolo de mel. Eu não sei, mas parecia um pão que eles tinham, que alimentava eles todos os dias. Todo dia caiu esse maná, eles tinham que colher a porção para eles, para sua família correspondente. E se eles colhessem a mais, a Bíblia fala, lá em Êxodo, fala que apodrecia, enchia de bicho. Então, a porção era para comer, ficar satisfeito para aquele dia. Segunda-feira, ia lá, né, colhia, comia durante o dia, acabava. No outro dia, caía do céu de novo. E Deus começou a me falar, olha como é o processo, né? O povo. Por que Deus fez isso lá no deserto? Porque eles precisavam aprender a confiar em Deus. Então, cada dia, Deus mandava o maná. Só na sexta que eles colhiam dobrado, porque era um dia de descanso no sábado. Então, processo é espera. Processo trata o nosso caráter. Muitas coisas na nossa vida a gente tem que esperar, dia a dia, para aquilo ser construído dentro da gente. Não é nada automático. Gênesis 16:35 fala assim, e comeram os filhos de Israel maná durante 40 anos. Ô, povinho duro, hein? Eles tiveram que comer durante 40 anos. Todo dia eles tinham que colher, e durante 40 anos eles foram tratados, né, a depender de Deus, a obedecer a Deus. Só que, um parênteses, esse 40 anos no deserto era uma caminhada de 20 e poucos dias. Eles ficaram 40 anos lá, para Deus tratar o coração deles, para quando eles chegassem na terra prometida, eles fossem um povo forte. Tem coisas na nossa vida que às vezes a gente demora, não é mesmo? Tem coisas que Deus está trabalhando na nossa vida e a gente demora para aprender. Enquanto a gente não for obediente, a gente não vai crescer. A gente não vai amadurecer. Você já viu uma criança? Criança quer tudo para ontem, né? Tudo rápido. Tem que acontecer na hora. Não sei se vocês já viram, meus filhos eram assim. Porque não tem maturidade de esperar. Esperar é uma coisa para adulto. Por quê? Porque vai tratar lá o nosso caráter. Lá em Lucas 9:23, nem vou precisar do óculos, porque a letra está tão grande, graças a Deus. Lucas 9:23, Jesus falava assim, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me.
Quantos seguidores de Jesus, seguidoras de Jesus a gente tem aqui? Amém. Você quer seguir Jesus? É um processo de negar a si mesmo. A menos que você quer ficar criança na fé. Seguir a Jesus é uma coisa para discípulo, para adulto, para negar a si mesmo. Sabe aquela hora que você quer mentir para os seus filhos? Você fala, opa. Aquela hora que você quer falar, fala aí no telefone que eu não estou. Isso é negar a si mesmo. Fala, não, vou falar a verdade, porque a Bíblia fala que eu tenho que ser verdadeira. E tantas coisas na nossa vida que a gente tem que se negar. Negar aquela vontade de deixar a casa arrumada, de lavar a louça toda, não é? De passar aquele paninho para tirar o pó que está marcando assim no chão. De ter paciência com seu filho. É fácil. Ontem até eu estava com a Antônia, amor da minha vida, minha norinha ali linda. Eu tenho uma neta, aliás, tenho 3 filhos. Minha nora linda está ali, tem outra nora chegando e um genro. E uma neta linda, Antônia, de quase 3 anos. E eu estava dando comida para ela. Ela demora para comer, mastiga, a comida esfria, às vezes tem que esquentar de novo, às vezes ela come gelada. Não dá vontade de enfiar a colheradona na boca e falar assim, come, menina, saco, né? Oh, que demora, eu não aguento mais, eu quero fazer as coisas e tudo. Negar a si mesmo é ter paciência com a criança, é conversar, é esperar, é um tempo de comunhão, é um tempo de aprendizado, é um tempo de mostrar amor. E eu não estou falando negar a si mesmo uma coisa sobrenatural. Não, é no dia a dia. Nas nossas tarefas diárias. É lá no seu trabalho. É lá quando você pega a condução, que você não faz que está dormindo, para não dar lugar para um idoso, para uma grávida. Negar Jesus é cada área da nossa vida. Então, quem quer seguir Jesus, nega a si mesmo. A Bíblia fala muito de azeite, de unção, né? A unção do azeite, de ungir as pessoas. A gente, como evangélico, como cristão, a gente já ouviu muito falar, essa pessoa tem unção, né? Unção, outros não são nada, né? Unção, quem que não quer ter unção de Deus na sua vida? Se você for conhecer o processo de extração do azeite, é uma coisa interessante. Porque a azeitona, o caroço, a semente da azeitona, ela tem que ser triturada, ela tem que ser moída, ela tem que passar por vários processos para sair aquele azeite. Fiquei até arrepiada. Aquele azeite puro, aquele azeite que você tempera a salada, né, que você usa, que tem os ômegas aí, que faz bem para a saúde, que traz vida. Esse processo de moer, de quebrar, de triturar, para sair unção da nossa vida, para Deus nos encher de unção, o nosso eu precisa ser triturado, precisa ser esmagado, precisa morrer para Jesus viver. Amém? Amém? Bom, esse processo não é um processo agradável, dói, às vezes dói bastante, e tem que negar a si mesmo e deixar Jesus viver, mas é um processo de dia a dia, diariamente. No capítulo 33 de Êxodo, depois, se você quiser anotar aí, ou se quiser ler lá na sua casa, conta a história de Moisés, o tal que levou o povo do maná, né, que comia maná 40 anos no deserto, o povo reclamava. Não tem comida, Deus manda maná. Não tem carne, Deus manda os passarinhos lá, as codornizes. Não tem água, acabou a água. Deus fala, vai lá, bate na rocha, vai sair água. E Deus falando com eles, a Bíblia diz que à noite, o deserto é muito frio.
Então Deus guiava o povo, Deus estava com o povo numa tocha de fogo. E durante o dia, a nuvem de Deus guiava o povo, porque a nuvem traz, né, uma sombra, uma refrescância. Então Deus estava lá e Moisés ouvia Deus pelo povo e falava com o povo, intercedia, Deus, por favor, olha, esse povo está assim, mas não esquece do povo, deixa o povo e vamos lá, vamos chegar à terra prometida. E Moisés, a Bíblia fala aqui em Êxodo 33:11, o Senhor falava com Moisés, face a face, como quem fala com seu amigo. Bom, um dia Moisés subiu lá no monte, vai usando sua imaginação aí, porque não tem tela, tá? Moisés subiu lá no monte para falar com Deus. Deus queria falar com o povo, dar instruções para o povo. E Moisés subiu lá, e recebendo as tábuas, né, os 10 mandamentos, as observações, como o povo devia proceder, e como o povo devia viver. As orientações era Moisés que recebia. E uma vez Moisés estava demorando demais, e o povo ficou muito chateado e falou, Moisés está lá demorando, e eu sei que Deus está falando com ele, eu sei que levantou-se um motim lá, e eles fizeram um bezerro de ouro, e começaram a adorar o bezerro de ouro. Moisés desceu e falou, não é possível. Em vez de eles adorarem o Deus único, verdadeiro, que está nos conduzindo, que está alimentando, que está falando com esse povo, eles vão arrumar um bezerro de ouro que não fala nada. E aí, Moisés ficou muito chateado, mandou derreter, eu achei assim uma observação, gente. Ele mandou derreter o bezerro de ouro, botar na água e dar para o povo que fez o bezerro de ouro beber, e todo mundo morreu, né? Coisa trágica. Mas, depois disso, Deus tinha orientado o Moisés para fazer uma tenda, para ele se manifestar ali através daquele lugar. E era chamada a tenda da congregação. Então, Moisés, o povo saía lá, ia lá na tenda, e Moisés montava essa tenda, porque eles não tinham casa, né, gente? Não tinha lugar para morar definitivo, eles moravam no deserto. Então, essa tenda era chamada tenda da congregação, ou tenda do encontro. Então, lá, descia a tocha lá, a nuvem lá, e Deus falava com Moisés. Como que face a face? Não era exatamente assim. Deus falava com Moisés. E depois, quando Moisés entrava lá na tenda, todo mundo saía na porta. O que será que Deus vai falar, hein? Que será? Todo mundo ficava lá curioso e saía na porta da tenda, e todo mundo começava a adorar a Deus e falava, Senhor, fala com a gente, tem misericórdia de nós e tal, não sei o quê, não sei o quê. E Moisés saía para dar o recado do povo, para o povo. Mas tem uma observação muito importante. Depois, o Senhor falava com Moisés como a seu amigo. Depois, Moisés voltava ao acampamento, mas Josué permanecia na tenda. Ele não se afastava da tenda. Tem uma versão que chama essa tenda de tenda do encontro. E aqui eu quero fazer um ponto muito importante para a gente. O nosso tema de hoje é seja forte e seja corajosa. E depois a gente vai ver o que Deus fala com Josué. Mas Josué, ele não se apartava da tenda, da presença de Deus. E aqui está uma chave muito importante para a nossa noite de hoje. Nós precisamos desse lugar onde nós encontramos a presença de Deus. E não é só aqui, nesse lugar. Eu tenho certeza que Deus está aqui. Que Deus está aqui nos louvores, que Deus está aqui passeando entre nós e falando com a gente. Mas nós precisamos de uma tenda de encontro na nossa casa, na nossa vida. Nós precisamos construir esse lugar diariamente. Porque é desse lugar, da presença de Deus, é que nós vamos ser mudadas, que nós vamos ser transformadas. Será que só Josué precisava ficar na tenda? Lucas 6,12 fala assim,
Naqueles dias, num daqueles dias, quando Jesus estava aqui na terra, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Bom, no dia seguinte fala que ele curou, que ele fez vários sinais ali com o povo que estava ali e que ele chamou os seus 12, ele chamou os seus discípulos. Jesus, por várias vezes, ele passava a noite orando. Ele subia no monte, era uma região montanhosa, e ele precisava estar na presença de Deus. Quando a gente lê os evangelhos, a gente vê que Jesus fala que ele falava tudo o que o Pai falava para ele falava para as pessoas. Onde nós vamos receber o que Deus quer falar para a gente? É na nossa tenda do encontro. A tenda da presença de Deus. Eu tenho meu cantinho lá, que eu vou todo dia. A Antônia até já sabe, né? Lá eu choro, lá eu busco a Deus, eu ouço a Deus, eu derramo o meu coração. Não posso nem falar que eu começo a chorar, eu sou chorona. E antes de Deus começar esse processo na minha vida, de novo, de renovação, eu era uma pessoa, eu não tinha lágrima, gente. Eu estava uma pessoa tão cética, tão fria, tão... Mesmo depois de tanta coisa acontecendo, e Deus precisou quebrar meu coração. Então, todo dia eu entro lá, eu choro igual um bebê, eu derramo meu coração, e eu oro pela minha família, eu oro pelas coisas que são difíceis na minha vida, e Deus fala comigo. Deus pode falar com cada um de nós. A gente precisa construir esse lugar. Seja lá no cantinho do seu quarto, lá onde a Antônia dorme, eu vou para lá, ela acorda, ela já sabe onde ela me encontra. Ela vai lá naquele lugar. Qual é o seu lugar? Qual é o seu cantinho da presença de Deus? Da sua tenda do encontro? Gente, isso é uma coisa tão individual. Deus quer tocar a nossa vida, Deus quer transformar a nossa vida, Deus quer fazer muita coisa. Eu tenho certeza que Deus quer curar a sua vida. De tanta coisa que aconteceu na pandemia, gente. Tantas perdas, tanta tristeza que rodeou nosso coração. Tantas coisas, às vezes, com relacionamentos. Né? O marido, às vezes um filho que está longe de Deus, um irmão, um pai, uma mãe. Tantas dificuldades que assolam a gente. A gente precisa desse lugar de refúgio, de refrigério, onde nós somos filhas, onde Deus se revela a nós como pai, como aquele paizinho, como aquele que a gente não sabe, às vezes, nem falar papai. Sabe aquela criancinha que fala o pai de mãe de um jeito que não sabe falar direito? Ele é assim para a gente. Eu não sei se o seu pai foi um pai ruim, um pai que você tinha dificuldade, e por isso, às vezes, é difícil ver Deus como pai, mas hoje Deus quer te curar, para você ver Deus como aquele pai amoroso, como aquele que, às vezes, até carrega no colo. Isaías fala que Deus, ele vai ser o mesmo. Ele é aquele que, muitas vezes, na nossa caminhada, ele nos carregou no colo, porque a gente não tinha força para andar. Então, é esse Deus maravilhoso que quer encontrar todo dia com a gente, todo dia com você. Amém? Amém. Daniel, ele também tinha um lugarzinho, ele ia no quarto dele, Daniel 6:10 fala assim, 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Daniel foi um grande homem usado por Deus. Quando o povo foi cativo lá na Babilônia, é uma outra história, outro dia a gente pode falar. Mas ele tinha esse hábito de entrar no quarto dele e de orar pelas coisas que assolavam aquele povo. Mateus 6:6 fala assim, mas quando você orar, vá para o seu quarto. Eu sei que tem mãe aqui que não consegue
ficar no quarto. Não tem seu lugar de sossego, né? Seu filho chega lá, mãe. Talvez seu lugar, seu quarto, seja o seu banheiro. Não é? Durante um grande tempo foi para mim. Você não tem tranquilidade, você não tem paz, então entra no banheiro. 1 minuto de tranquilidade, de sossego. Talvez. Desculpa, gente. Talvez o seu quarto secreto seja no seu carro, quando você vai trabalhar, ou quando você vai para a faculdade, ou quando você está sozinha lá, é o seu lugar de tranquilidade. Talvez seja lavando louça, né? Talvez seja no escritório, eu não sei. Mas existe um lugar que Deus vê o seu coração, né? Fala assim, então seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. O recompensará com a sua presença, com a sua voz, com a sua direção. Então, você precisa, para passar por aquele processo todo, você precisa de um lugar secreto, um lugar sozinha, um lugar sem os filhos, um lugar sem as pessoas ao seu redor. É nesse lugar secreto que Deus vai te recompensar, que Deus vai falar com você. Desse lugar secreto, desse lugar do encontro, da presença de Deus, e não queira menos do que isso, de você sentir a presença de Deus, a voz de Deus, é que está a nossa força. É de lá que vem a nossa coragem, é de lá que a gente recebe a nossa instrução, recebe o nosso ânimo, recebe o nosso aconchego, que você tem coragem para enfrentar a sua vida. Filipenses 2:8 é um texto que fala assim, falando sobre Jesus, fala assim, e sendo encontrado em forma humana, Jesus humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. E aqui eu quero dar um grande parênteses aqui para você, para nós, que Jesus ele teve que ter muita coragem para subir naquela cruz. Que não foi só dor física que ele passou. Talvez você já viu um filme da Paixão de Cristo, ou talvez você não teve coragem de assistir pelo sofrimento ali, que foi impactante. Jesus, lá na cruz, levou o meu e o seu pecado. Não estou falando de pecados, as coisas que a gente faz, mas a nossa independência de Deus. Sabe, aquilo que, deixa Deus para lá, eu vou viver minha vida. A gente não tem como viver se não for, né, unido a Deus, junto de Deus. Mas a gente não podia, porque a gente estava separado por causa do pecado. E Jesus, quando ele foi na cruz, ele fez esse caminho. Sabe, existia um grande abismo entre nós e Deus. E Jesus foi essa ponte que nos ligou a Deus. Ele teve que ter muita coragem para levar o seu pecado, o meu pecado, de cada uma de nós, de toda a humanidade, lá naquela cruz. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, que era uma das mortes mais terríveis. Você ficava pendurado, sangrando, até seus órgãos irem parando pouco a pouco e morrer. Mas esse sofrimento não é nada comparado ao sofrimento espiritual dele, de ser separado de Deus para ser feito justiça. Então, Jesus foi muito corajoso. Verdade. Isaías 53 até fala assim, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar quando ele foi oferecido como oferta pelo pecado de todos. Teve muitas histórias de pessoas fortes e corajosas na Bíblia. Eu queria destacar algumas mulheres. Eu peguei 3 mulheres aqui que eu achei muito interessante. A primeira foi Débora. Débora, depois, se você quiser
ler a história dela, é muito interessante, é lá em Juízes 4. Fala que naquele tempo, onde as mulheres não eram importantes, não tinha nenhum valor, a Débora foi uma juíza, ela julgou o povo. Diz que ela ficava sentada embaixo de uma palmeira, que chamava Palmeira de Débora. Dá uma olhadinha e fala, oi, estou aprendendo alguma coisa? Dá uma olhadinha aí, fala, oi, tudo bem? Só para tomar água. E a Débora foi uma mulher muito corajosa. Ela enfrentou uma vez um grande exército, como aquela que estava dando as direções, e eles foram vitoriosos. Ela recebeu toda a orientação de Deus. Lembra do encontro? Lembra Deus falando, a presença dele, a voz dele? Ela recebeu tudo isso e falou para o capitão, e eles foram e ganharam a guerra. Tem uma também, em Juízes 4:17, uma mulher chamada Jael, uma mulher comum do povo, que numa grande batalha, o capitão, o comandante desse exército inimigo, fugiu, porque o povo de Israel estava ganhando, e o capitão entrou dentro da tenda dela. E ela foi super espertinha, foi muito corajosa, foi muito forte para fazer isso, e foi muito esperta. Ele falou, será que você poderia me dar uma água? Estava fugindo, e ela era do povo que estava perseguindo o exército inimigo. Ele falou, por favor, estou com muita sede. Ela foi lá, pegou leite, deu para o comandante, e depois pegou uma estaca da tenda e crau na cabeça dele, e ele morreu, e o exército foi. Eu sei que são exemplos bem violentos, tá, gente? Não vai fazer isso, por favor, tá? Ninguém vai pegar a estaca e crau na cabeça do inimigo, tá? Isso aqui é só espiritual, né? Tem uma ótima aqui. Até a Lu que falou. Juízes 9, versículo 5. Tem uma mulher que não tem nem nome, tá? Uma mulher desconhecida. O povo estava lá guerreando, guerreando. O povo que guerreava, né? Guerreando, guerreando, lutando, lutando, lutando. E aí, uma mulher foi corajosa. Tinha uma torre lá, um lugar alto. A mulher pegou uma pedra enorme, subiu lá, esperou, né, Lu? Cadê você? A Lu que falou esse texto aí, que tem hora na vida que a gente precisa fazer isso. Não literalmente, né? Ela pegou aquela pedra enorme, subiu na torre. Quando o comandante ou alguém, né, do exército inimigo se aproximou, ela mirou bem e pá! Matou, e todo mundo saiu correndo, e ela foi vitoriosa. Olha só, mulher corajosa, hein? Devia ter homem lá, mas a mulher falou, não, isso aqui deixa comigo, deixa que eu vou. Quantas mulheres corajosas temos aqui? Oh, yes! Isso aí. Bom, e o nosso protagonista, que eu escolhi essa frase, está lá em Josué 1, se tiver com a Bíblia e quiser ver esse texto. Josué, capítulo 1. Josué, que não saía da tenda do encontro, da tenda da presença, a tenda da congregação. Eu vou ler alguns textos aqui, você está com sono, estica o braço, a mão assim, que já a gente termina, tá? Você vai comer um lanchinho que a gente fez especialmente para você. Josué, capítulo 1, fala assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Josué, Moisés morreu. Acabou. Dispõe-te agora, passa esse Jordão,
tu e todo o povo a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar, a planta do vosso pé, eu vos tenho dado. Um pouquinho mais à frente, versículo 6, Deus fala assim: sê forte e corajoso, porque você vai fazer esse povo herdar tudo aquilo que eu prometi a Moisés. Moisés não conseguiu completar a missão. Você vai fazer isso. Então, seja forte e corajoso. Versículo 7. Tão somente seja forte e muito corajoso. Que a missão era difícil. Para ter o cuidado de fazer tudo o que eu falei para Moisés. E lembra, Josué estava pertinho de Moisés, então ele sabia de tudo que Deus tinha falado para Moisés. Não cesses de falar desse livro, né, das coisas, medita de dia e de noite, para você fazer tudo o que eu mandei o Moisés fazer, e agora está com você. Versículo 9. Eu não mandei? Deus falou assim: eu não estou mandando? Seja forte e corajoso. Deus está falando para nós hoje. Eu estou mandando vocês, sejam fortes e corajosas. Você vai possuir a terra. Mas para isso acontecer na sua vida, você precisa da tenda do encontro. Você precisa encontrar com Jesus. Você precisa ir para aquele lugar, porque Ele está te esperando. Ele está esperando cada uma de nós para falar as coisas que precisam ser feitas. Outra vez, ele fala lá no versículo 18. Tão somente ser forte e corajoso. Deus, Ele quer que a gente seja forte e corajoso. E a nossa força vem dEle. A nossa coragem em obedecer, em fazer, vem dEle. E nesse tempo todo, Deus tem me falado muito que existe um rio que está lá na cidade. Salmo fala que existe um rio que alegra ao coração de Deus. Existem águas purificadoras que fala lá em Ezequiel 47. Essas águas purificadoras saem do trono de Deus. Essas águas purificadoras querem limpar a nossa vida, querem transformar a gente, quer fazer a gente mergulhar em Deus. Lembra aquilo que eu falei do crescimento? Lá em Ezequiel, eu queria só olhar essa passagem um pouquinho para ficar bem grudada na nossa mente. O que Deus quer fazer com a gente. Ezequiel estava tendo uma visão e ele fala assim, ó: depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo e eis que saíam águas debaixo do altar. As águas vinham de baixo e por todo o lado. Ele me levou pela porta do norte até a porta exterior e as águas corriam, saíam, fluíam do trono. E saiu aquele homem e ele tinha na mão uma medida. São simbólicas essas coisas, mas eu quero tirar a lição para a gente daqui. E ele fez uma medição e as águas davam no tornozelo. Depois, as águas davam nos joelhos. Ele fez outra medida, as águas davam na cintura e depois não dava mais pé. Essa é uma figura para falar que a gente precisa ter profundidade em Deus. Quando eu comecei, parece que tá, sabe quando você faz oração e o teto às vezes menor, parece que não passa do teto? Parece que tem dias que você vai e você fala, ora, abre o olho, sim, olha, parece que nada acontece, parece que você não sente nada. Parece que persevera. Porque a água está só lá molhando a ponta do seu pé.
E à medida, aquela coisa, né, processo, à medida que a gente vai caminhando com Deus, meditando na palavra, orando, esperando em Deus, a água vai subindo, gente. A água vai subindo, olha, estou arrepiada, não sei vocês. Sabe o que Deus quer fazer? A gente mergulhar. E a imagem que eu tenho na minha mente não é mergulhar assim, é mergulhar assim, ó, de pé, sabe? Deus quer que a gente mergulhe nesse rio que vai purificar a gente, que vai lavar a nossa vida, que vai fazer a gente se sentir aceita por Deus e não precisa de mais nada, sabe? E de lá que vem a nossa aceitação, o nosso alimento, para a gente viver. Não é que a gente vai viver só nesse mergulho, o dia todo eu vou flutuar, porque eu estou mergulhando em Deus. Não, a gente vai viver o nosso dia a dia. A gente vai falar com pessoas, a gente vai limpar a nossa casa, a gente vai lavar a nossa louça, a nossa roupa, vai conversar com as pessoas, mas esse rio que passou por nós vai tocar as pessoas. Sabe por quê? Lá, no versículo mais à frente, no versículo 12, fala assim: árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vindo do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Tem um texto, Isaías 55:13, que também fala, eu nunca tinha entendido esse texto, fala assim, que em vez do espinheiro, vai crescer o cipreste, em vez da sarça, vai crescer a murta. São plantas, eu fui pesquisar, são plantas que servem de remédio. As folhas da nossa vida vão estar verdes, se você se alimenta desse rio. Você vai sarar as pessoas, você vai curar a vida das pessoas, você vai ser remédio para as pessoas. Os seus frutos que você vai produzir na sua vida vai alimentar as pessoas. Sabe? O seu jeito de viver, as coisas que você fala, vai trazer segurança para as pessoas, vai trazer saúde para as pessoas. É isso que Deus está fazendo na nossa vida. Desse lugar, desse mergulho, vem a nossa força e a nossa coragem. Lembrando que não é chegar e mergulhar. Existe um processo a ser feito. A gente precisa entrar nesse processo para a gente ser purificado, ser limpo. Daniel, eu estou terminando, gente, pode ficar de pé. Capítulo 11, versículo 32. Diz assim: o povo que conhece o seu Deus se tornará forte, se tornará corajoso e fará proezas. Jesus fala que nós somos fonte de água viva. Se a gente beber desse rio, se a gente beber do seu Espírito, nós vamos ser essas fontes que vai matar a fome, a sede das pessoas. Queria orar com vocês agora. Eu sei que o nosso coração, muitas aqui têm um coração ferido, machucado, por tantas coisas que aconteceram. Deixa Jesus curar o seu coração. Talvez você não consegue nem ir para esse lugar de encontro de tão ferido que está seu coração. Deixa Ele hoje curar seu coração. Deixa Ele tocar. Jesus está aqui. Jesus está passeando aqui no nosso meio. A presença dEle está aqui. Sabe? Ora no seu coração. Senhor, cura. Cura esse coração, Senhor. Cura tanta coisa que aconteceu, Senhor. Seja qual for o motivo que o seu coração está ferido,
Deixa Jesus te curar agora. Talvez você está longe de Deus e você não tem estabelecido esse lugar de encontro, esse lugar de presença de Deus. Não dá tempo nem de pensar em buscar Deus. Ele quer esse lugarzinho com você. Ele quer se revelar. Mesmo que seja só um pouquinho de tempo, mas o seu coração lá naquele lugar, Deus vai se revelar para você. Senhor, eu oro pela vida das minhas irmãs, Senhor. Que esses corações que estão feridos, que o Senhor venha tocar hoje, Senhor. Que o Senhor venha curar esse coração que está tão distante, Senhor, tão amargurado, Senhor. Não falando assim, Senhor, o Senhor nem fala mais comigo. Meu coração está longe. Eu tenho abandonado, Senhor, nunca mais eu te busquei, nunca mais eu ouvi a sua voz. Meu canal de comunicação está interrompido, está cheio de pedra, está cheio de tristeza, está cheio de amargura. Oh, Jesus, que o Senhor venha hoje curar a vida das minhas irmãs, Senhor. Senhor, que todas nós possamos experimentar desse rio, não só nos nossos pés, não só nos nossos joelhos, não só na cintura, mas que a gente mergulhe nesse rio de água viva, que traz saúde, que purifica a nossa vida, que toca a vida das pessoas, que limpa a vida das pessoas, que alcança a vida das pessoas, Senhor, que cura. Oh, Senhor, venha nesse dia se mostrar um Pai amoroso, um Pai que está esperando lá na tenda do encontro, lá naquele lugar da presença, da Tua presença. Senhor, que sejamos desafiadas a mergulhar em Ti, a ouvir a Tua voz, para sermos fortes e corajosas em enfrentar o nosso dia a dia. Não só coisas grandes e conhecidas, mas o nosso dia a dia lá que ninguém vê. O Senhor quer tocar, o Senhor quer fazer a gente corajosa para cuidar dos nossos pais que estão velhinhos, para cuidar dos nossos filhos que a gente perde a paciência, para orar pelos nossos adolescentes, para descer o nível deles, para alcançar as pessoas doentes, feridas, do trabalho, da faculdade, da escola, dos vizinhos. Ó Senhor, venha fazer um marco em nossas vidas no dia de hoje. No nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir. Deus está formando um exército de mulheres fortes, de mulheres corajosas. Amém? Amém? Você faz parte disso? Amém. Amém. Dá um abraço aí para quem está perto de você. Fala alguma coisa aí, encoraja.